Como baixar o açúcar no sangue com 12 dicas. Eu separei nesse vídeo 12 passos que vão te ajudar a reduzir a glicemia, a taxa de açúcar no sangue. Ao longo dos anos, eu estudei o diabetes, ainda estudo, sou endocrinologista, então sou especialista nessa doença e vou te ajudar a ter um melhor controle de uma maneira muito mais eficaz e inteligente. Se você seguir essas dicas, vai ter uma taxa de sucesso muito maior no tratamento. E você vai me prometer, se você for diabético e estiver fazendo algum tipo de tratamento, que não vai suspender nenhuma medicação por conta própria, só por saber essas dicas, saber como ter o controle mais eficaz da doença. Então sempre converse com o seu médico, está acompanhando o seu caso, se você pensar em suspender ou parar de usar algum remédio. Nunca faça isso por conta própria. Vamos lá. Essas dicas, elas vão servir para o diabético tipo 1, que não tem insulina, e para o diabético tipo 2. E também para o pré-diabetes, que tem o que se chama de resistência à insulina. Que o paciente ele tem o hormônio, mas ela não consegue agir, ela está resistente. Na maioria das vezes, a causa e também um fator de piora é a obesidade, o tecido gorduroso, ele impede que a insulina tenha a sua ação. Existem outros fatores também, como a genética e várias outras coisas, mas a obesidade ela é fundamental nesse processo de resistência à insulina. O diabético tipo 1 é um paciente que tem uma doença autoimune e ele não consegue produzir insulina. As células beta do pâncreas foram destruídas e ele não tem as células que produzem a insulina. Logo, ele precisa usar a insulina obrigatoriamente. Diabetes tipo 1 tem que utilizar a insulina. Eu vejo muitas falsas promessas a respeito do diabetes tipo 1, se aproveitando da vulnerabilidade do paciente por causa da insulina, mas saiba desde já que não existe. Então, o diabetes tipo 1, de maneira obrigatória, tem que utilizar a insulina. O diabetes tipo 2, existem medicações, opções, antes de você iniciar a insulina, de acordo com a avaliação médica. Existem milhões de pessoas, só aqui no Brasil, que são portadores de diabetes e também de pré-diabetes, e estima-se que milhões também não saibam que tem a doença. Não saibam que tem o pré-diabetes, não saibam que tem o diabetes. Então é fundamental você fazer exame de rotina e também acompanhar para verificar como é que está a taxa de açúcar no sangue. Bom, vamos lá. Dica número 1. Cuidado com as bebidas, os líquidos, sucos concentrados, não só refrigerante, mas sucos integrais de fruta. Esses sucos têm uma quantidade muito alta de carboidrato simples, de açúcar. O carboidrato ele se transforma em açúcar, é absorvido pelo corpo, e aí o nosso açúcar no sangue, a nossa glicemia aumenta. Então nós ingerimos glicose. Se for um açúcar mais simples, ele vai fazer um pico maior de insulina, de glicose. A insulina vai aumentar por consequência desse aumento de glicose. E se o paciente for diabético, essa insulina não vai conseguir agir e essa glicose vai permanecer alta. Então, cuidado com as bebidas é a primeira dica que você tem que seguir. Se possível, sempre opte pela água. Evitar refrigerantes e evitar sucos também. Por mais que pareça saudável, suco concentrado de fruta, para o diabetes ele pode te prejudicar e fazer com que você não consiga ter um controle adequado da glicemia por ter uma quantidade muito elevada de carboidratos simples. Segunda dica. Cuidado com alimentos que parecem ou têm fama de serem saudáveis. Cuidado com a quantidade.
não com eles em si. O que são alimentos que são ditos como saudáveis? Amendoim, castanha do Pará, azeite, abacate. Esses alimentos possuem gorduras boas, você tem que consumir, só que numa quantidade moderada. Então tenha muito cuidado com a quantidade de alimentos saudáveis. Só para você ter uma noção, 100 gramas de amendoim tem 560 calorias. É um punhadinho assim. 100 gramas de castanha do Pará, um punhadinho também, tem quase 700 calorias, tá? 665 em média. Então, 100 gramas tem isso aí tudo, já pode imaginar que contribui para você fazer um excesso muito grande de calorias, aumentar o peso e ter uma piora do controle glicêmico. A gordura, ela vai se acumular em forma de tecido adiposo e vai piorar essa resistência à insulina. Então é fundamental você ter o controle desses alimentos saudáveis. Azeite é a mesma coisa. O azeite extra virgem, ele melhora o perfil lipídico, melhora o colesterol, pode aumentar o colesterol bom, HDL, mas ele também tem uma carga calórica muito grande. Pode fazer com que você piore esse controle por estar achando que são saudáveis e pode consumir. Então tenha muito cuidado com a quantidade. A terceira dica: tente consumir somente uma fonte de carboidrato por refeição. Então, se for fazer um prato de comida, não consuma arroz, massa, batata, tudo junto. Tente uma fonte. Se for possível, opte por essa fonte ser integral. Porque alimentos integrais têm fibra. E essa fibra, ela diminui o pico de glicose, diminui a absorção. Então o que acontece? Se você comer arroz branco, ele é mais facilmente digerido e faz um pico de glicose maior no sangue. Logo, acontece a mesma coisa com o suco. O pâncreas aumenta a secreção de insulina para tentar compensar isso. Se você não tem esse mecanismo, não consegue compensar por esse mecanismo, o açúcar vai subir. Se for arroz integral, ele vai fazer um pico menor, vai fazer uma absorção mais lenta e o seu corpo consegue se adaptar melhor com isso. Em termos de caloria, alimentos integrais para alimentos que não são integrais não tem muita diferença, mas eles têm uma grande diferença na absorção. Melhora muito também o seu controle glicêmico. A quarta dica é sobre a ingestão de água. O diabético, ele tem uma maior propensão a ficar desidratado, porque o corpo ele tenta eliminar também açúcar pelo xixi e você desidrata de uma maneira mais fácil que uma pessoa que não tem diabetes. Então, fique bem atento no consumo, na ingestão de água, para você conseguir manter sempre hidratado. O que acontece? Muitas vezes, o diabético, por estar desidratado, ele tem um aumento da fome. O corpo, ele confunde, por vezes, a desidratação com fome, então isso vai te ajudar a controlar na alimentação também, se você estiver sempre com nível de hidratação. Então é muito importante que você tenha uma ingesta adequada, hídrica, de água mesmo, para ajudar a controlar os seus níveis glicêmicos e também a sua ingesta alimentar. A quinta dica, ou o quinto passo, é o tempo. Você tem que saber que todas essas medidas que eu estou falando, elas vão levar um tempo para você conseguir controlar. Não acontece do dia para a noite. Assim como o diabetes tipo 2, ele é um processo que acontece ao longo dos meses, anos, e o seu controle também.
Isso que tem na internet, controle o diabetes em 15 segundos, em 15 minutos ou em 1 hora, isso é tudo balela. O controle do diabetes é uma série de fatores que você tem que fazer para conseguir de fato controlar. Tem exames como hemoglobina glicada que vê, né, a glicação, a ligação da glicose com hemoglobina. Só para ter uma ideia, esse exame ele é utilizado como uma meta do tratamento. O médico se baseia muito nesse exame. E para você conseguir ter uma melhora da hemoglobina glicada, vai de 3 a 4 meses. Né? Só para você ter uma noção, como o controle do diabetes, ele vai ser, né, dia por dia, semana por semana, até você conseguir. Por que eu estou falando isso? Porque muitos pacientes tentam fazer essas medidas que eu estou falando aqui. Você vai começar a seguir os passos, não vai ter um resultado do dia para a noite e vai se frustrar, vai se decepcionar e vai largar tudo. Então, desde já saiba que o controle do diabetes é ao longo das semanas. Você vai ver uma melhora gradual. Isso tudo que diz aí, esse suplemento, isso, aquilo, vai melhorar do nada, é tudo balela. O controle do diabetes, você tem que seguir essas dicas para aí sim ter um resultado. Para aí sim conseguir se animar que você está tendo resultado, está tendo sucesso, está tendo um controle adequado do diabetes. A sexta dica, tente fazer pelo menos metade do prato de folhosos, de legumes, por exemplo, couve-flor, couve, alface, tomate, que dessa maneira você consegue ingerir uma quantidade de alimentos que tem poucas calorias. Isso ajuda também na saciedade. Se possível, adicione nas suas refeições fibras, como por exemplo a chia e a linhaça, que vai retardar a absorção, né? Então, a sexta dica de alimentos folhosos. Sétima dica para adicionar alimentos que contenham fibras, como a chia e como a linhaça, para também fazer a mesma coisa que os alimentos integrais, para você conseguir retardar. Então, se for comer uma banana, coloca um pouquinho de chia, de linhaça, que você vai conseguir ter um controle glicêmico melhor. Dica número 8. Evite comer na rua. Tenha sempre um lanchinho com você. Que assim você evita de comer algum fast food, algum hambúrguer, alguma coxinha. Não que às vezes não possa, mas isso não pode ser rotina. Então, se você tiver um lanchinho e evitar de comer na rua, isso vai te ajudar muito a ter o controle ao longo dos dias da glicose. Então, faça isso, que você vai ver uma grande diferença. A dica número 9. Tenha um diário. Isso pode parecer muito chato, mas ajuda muito. Ajuda muito também o seu médico e o seu nutricionista a decidir sobre o tratamento. Então, se você, de uma maneira rápida, 10, 15 segundos, cada alimentação, você colocar a quantidade e o que você está ingerindo, pode ter certeza que vai melhorar muito o seu controle, porque o médico, quando ele visualiza como é que está o dia a dia, e se você fizer os testes de ponta de dedo, a glicemia capilar, você anota sempre o horário e a alimentação. Isso é fundamental para fazer o ajuste no tratamento. Eu oriento todos os meus pacientes a fazerem isso, porque é fundamental o médico saber a diferença entre o aumento, por exemplo, só na glicemia de jejum, só no açúcar pela manhã, do que um aumento ao longo de todo o dia ou só depois das refeições. Isso é fundamental. Não esqueça de fazer isso. Pode parecer chato, eu sei, mas é fundamental para você ter um controle. Ter as complicações pelo diabetes, pode ter certeza que é mais chato que fazer isso. Ir para uma clínica de diálise, passar 3, 4 horas, 3 vezes por semana, é mais chato que você controlar e fazer um diário. Então pense nisso, que pode não ser muito agradável, você tem que anotar. Mas o seu nutricionista também, quando ele visualiza aquilo, ele consegue te ajudar de uma maneira muito mais eficaz.
Tá? Então não esqueça de fazer o diário. Se você não tiver um diário, coloca no bloco de notas do celular. De maneira prática também é bem rápido anotar. Eu já fiz inclusive isso para ter um controle do que eu estou ingerindo e funciona. Então tenha sempre um diário ou anote no bloco de notas para poder passar na consulta. Mesmo que o seu médico não pediu, faça isso e mostre para ele. Vai ver que vai dar uma diferença bem grande. Também tem horários definidos para fazer as refeições, que isso vai te ajudar muito a controlar e a reduzir esse açúcar no sangue, que vai evitar que você fique sem comer por muito tempo e depois desconte tudo numa alimentação só, o que é muito pior para o seu controle glicêmico. Faz um pico, uma sobrecarga muito grande de carboidrato de uma vez só. Então, o ideal é que você tenha horários pré-definidos, pelo menos tente fazer horários pré-definidos. Às vezes a rotina a gente não consegue controlar, eu também sei disso, mas tente ter horários pré-definidos, isso vai te ajudar muito. O 10º ponto, 10ª dica, tente fazer pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico. O ideal seria 250, mas se você fizer 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, já vai ser um começo, já vai ser suficiente para ter um controle mais efetivo do açúcar no sangue. Quando a gente faz exercício, além do corpo usar o açúcar, a glicose, como energia, o seu músculo também, ao longo do dia, ele fica mais capaz, mais habilitado para captar a glicose. O transportador de glicose, chamado GLUT4, ele consegue captar a glicose e metabolizar ela de uma maneira mais eficiente. Isso vai te ajudar muito no controle glicêmico. Se você tiver um aumento de massa magra, de músculo, também vai te ajudar. Mas o exercício físico é fundamental. Muitos pacientes têm uma objeção com o tempo, mas você tente ajustar para isso ser prioridade na sua vida, porque é fundamental o exercício físico. E tem muitos tipos de exercício. Tem muitas pessoas que têm problemas de articulações, por exemplo, problema no joelho, não consegue fazer uma corrida, você vai escolher o melhor exercício, se possível com a ajuda de um profissional, com acompanhamento de um profissional, um educador físico, que ele vai conseguir te orientar a respeito da sua frequência cardíaca e também qual o treinamento que é melhor para o seu caso. Mas o exercício físico é fundamental, e um educador físico que seria excelente, um profissional que saiba gerir isso e te orientar a respeito de exercício físico. O 11º passo, não vale rir, isso é comprovado cientificamente, tá? Acontece, eu vou falar na consulta, os pacientes rirem, tá? Mas é verdade, tá? Então não vale rir, se você tá rindo aí, já começou a rir, não pode rir. Diminuir o tamanho do prato. Você come um prato muito grande, é comprovado que você vai ingerir mais calorias. Então tente diminuir o tamanho do prato. Usar pratos menores, porque além de você diminuir a ingesta, o estímulo visual que passa para o seu cérebro, que o prato está cheio, ele é comprovado cientificamente que você consegue reduzir as calorias ingeridas. Tá? Então se você riu, saiba que isso é verdade, não pode rir. E a 12ª dica vai ser a cereja do bolo. Se você fizer seguir os 11 passos que eu comentei nesse vídeo, mais o 12º, você vai ver uma diferença brutal no controle da glicose, no controle do diabetes. Que tente reduzir 5% do peso. Então, se você tiver 80 quilos, tente chegar aos 76. Você vai ver uma diferença gigante no controle do diabetes. Converse com o seu médico, seu nutricionista. Coloque como meta a redução de 5%. Você seguindo esses passos, vai ser muito mais fácil de reduzir o peso
lembrando toda a fisiopatologia, toda a doença, como é que ela funciona pelo tecido adiposo. Isso é cientificamente comprovado. Você tem uma taxa de sucesso no controle, taxa de controle muito maior se você reduzir 5%. Coloque uma meta viável. Não coloque 30, 40 quilos. Coloque 5% do peso. Você vai ver a diferença. Se você gostou dessas dicas, coloca aqui nos comentários. Ou se você lembra de mais alguma importante que você faz, que eu sempre respondo nos comentários. E também, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like para esse vídeo ser distribuído e compartilha com alguém que pode estar precisando, que a chance de você conhecer alguém que precisa é muito grande. Então compartilhe com essa pessoa. Um abraço.